procuram vítimas entre os escombros desta ponte Morandi, que se partiu ao meio. Segundo o secretário de Estado italiano das Infraestruturas e Transportes, os carros que estavam na ponte na altura do colapso caíram a 70 metros de altitude. Os hospitais locais estão agora em alerta máximo para receber as vítimas deste acidente. Na origem da queda pode estar uma falha estrutural na ponte que foi construída entre 1963 e 1967. A empresa que assegura a manutenção da estrutura afirma que estava em curso um trabalho de consolidação do pavimento do viaduto e que, como planeado, tinha sido instalada uma ponte suspensa para permitir que as atividades de manutenção fossem realizadas. Diz ainda que os trabalhos e o estado do viaduto estavam sob observação e vigilância constantes. Devido à queda da ponte, houve ainda um incêndio numa casa. Uma mulher de 74 anos teve de ser assistida por inalação de fumo. Jorge Mendes, comandante dos bombeiros, é nosso convidado neste Notícias CM. Há para já, Jorge, aqui uma dispersão no que diz respeito ao número de mortos. A Proteção Civil fala em 20, o Ministério dos Transportes 22, 13 feridos e 10 desaparecidos. Daquilo que temos visto nas imagens e que vamos tendo conhecimento ao longo do dia, parece-lhe que este número ainda poderá subir nas próximas horas? Boa tarde. Sim, pelo menos aparentemente nós não sabemos que tráfego é que existia na altura sobre a ponte, mas tudo indica, e tendo em conta que estão dados 10 pessoas desaparecidas, que o número de óbitos irá aumentar, até porque a queda é de uma altura muito grande e o impacto energético na queda é enorme e, portanto, as pessoas sofrem múltiplas fraturas, são politraumatizados e ficam em estado grave ou acabam de falecer. Nós temos estado a ver aqui em direto algumas imagens de resgate com um cesto a retirar provavelmente algumas vítimas que se encontram no piso superior do tabuleiro. Os italianos têm planos de emergência preparados até para sismos, têm planos de contingência, eles estão muito bem treinados e estão habituados a ter alguns sismos em Itália. E, portanto, isto é como se fosse um sismo e, portanto, o acionamento dos mecanismos de emergência ao nível local são rápidos e são agilizados e, portanto... Ou seja, está a dizer que conseguiram ter uma rápida e eficaz dentro do possível resposta a esta queda? Sim, não tenho dúvidas nenhumas. Conforme estava a dizer, esta zona, eles estão preparados efetivamente para agir perante um sismo. Treinam com muita frequência, têm material precisamente para atuar nessa situação e este desabamento desta ponte pode estar a ser encarado como tal e, portanto, rapidamente puseram em prática um plano de emergência aqui local, sendo que são resgates extremamente difíceis, muito complicados, são escombros com betão e muito ferro, já para não falar nos próprios carros que estão envolvidos. Têm que ter material de corte eficaz, têm que ter material de busca preciso e leva-se horas a fazer estes resgates. Há pouco falou no impacto energético. O que é que quer dizer com isso? Portanto, é evidente que as toneladas de betão ao cair provocam ondas e estava no impacto energético nas próprias pessoas, é isso? Ou nos edifícios? O Jorge falou nesse impacto sim, quando estávamos a falar do número de mortes e feridos. A energia, quando nós temos um impacto, uma pancada, provoca efetivamente lesões internas. É evidente que quando nós vamos na nossa viatura e temos um embate, um choque ou uma colisão, porque são duas situações diferentes, a energia desse choque transmite-se para o corpo, podendo fazer algumas fraturas e algumas lesões internas. Neste caso, com a queda desta altitude, a energia do próprio embate é muito grande, muito violenta, sendo que provoca múltiplas fraturas e lesões graves nos órgãos interiores. Em concreto, então, em relação a essas fraturas e essas lesões internas, quais é que podem ser os ferimentos mais graves para estas pessoas que foram atingidas pela queda desta ponte? É muito difícil dizer, porque depende, a ponte não cai toda por inteiro e, portanto, depende da zona do próprio embate. Com certeza que todo o corpo foi atingido por esse tipo de dissipação de energia e que criou lesões internas que pode levar a grandes hemorragias, a fraturas de alguns membros, de alguns órgãos, etc. Portanto, é difícil perceber como é que é o impacto. Agora, 70 metros são 70 metros e mesmo que a ponte tenha caído por fases, portanto, não tenha caído logo diretamente... Sabemos que se partiu ao meio, pelo menos. Pelo menos isso nós temos a certeza. Mas esse partir ao meio pode partir ao meio aqui rapidamente ou pode ir caindo lentamente. Portanto, são duas situações completamente diferentes.
mas de certeza para a energia é muito elevada. Portanto, eu diria mesmo que a maior parte dos sinistrados são politraumatizados com gravidade e que requerem rápidas intervenções médicas, sendo que a maior parte deles serão óbitos, sim. E depois estamos a falar de feridos que podem estar em diferentes locais, aqueles que estavam nos carros em cima da ponte, certo, e aqueles que estavam a passar, pessoas que podem ter sido atingidas no solo do jato. Sim, pelos vistos aquilo era uma zona, passa ali uma linha de caminho de ferro, nós nem sabemos se havia pessoas. Na altura, creio que estavam a fazer alguns trabalhos de manutenção e não estavam comboios a circular. O que é bom. Mas à partida poderá ter atingido outras pessoas. Aliás, o perímetro, como se vê nas imagens, é um perímetro alargado, até porque os destorços da própria queda da ponte pode ter provocado e pode atingir outras pessoas que até nem estejam debaixo da ponte. E, portanto, terá que se procurar corretamente toda a volta do sinistro num perímetro alargado, para ver se há ou não há mais vítimas. Neste tipo de casos, e neste aqui que temos estado a ver nas imagens da queda da ponte em Génova, quais é que são, nesta altura, as prioridades das autoridades que estão no terreno? Aqui há várias prioridades. Para as equipas de resgate e de busca e salvamento, a prioridade é a vida humana, é tentar chegar rapidamente à vida às pessoas que estão sinistradas, para prestar os cuidados de emergência e resgatá-las. Mas ao mesmo tempo que isso está a acontecer, há de certeza equipas de engenharia a fazer uma avaliação do resto da ponte, se pode cair ou não. Há técnicos a fazer a avaliação de todas as edificações à volta da ponte, se foram atingidas, se não foram atingidas e se possam ou não possam estar em colapso. Falou ainda há bocado que houve já um incêndio que originou efetivamente a inalação de uma pessoa. Estamos a ver um helicóptero de combate, isto não é de transporte, não sei se vai buscar algum sinistrado ou não. Então, mas daquilo que lhe parece é um avião de combate, é isso? Isto é um helicóptero, sim, que pode ir fazer resgate sem qualquer problema. É bom que os helicópteros estejam a poder sobrevoar, porque logo no início da queda da ponte havia um nevoeiro muito intenso, o que poderia dificultar não só a operação de resgate, como a própria operação dos meios aéreos. E pelos vistos o tempo melhorou e, portanto, neste momento há uma boa visibilidade e já nem chove. Até porque estamos a ver imagens que são precisamente em direto, Jorge. Portanto, quando diz que este é um helicóptero de combate, quer dizer que é usado, não costuma ser utilizado para transporte de doentes, mas que poderá fazê-lo nestas circunstâncias, é isso? Sim, exatamente. Em Itália, a maior parte dos helicópteros fazem várias funções: vigilância, patrulhamento e alguns deles até combate e transporte de sinistrados. Nós cá também temos alguns com essa funcionalidade, não tantos quanto gostaríamos. Agora estamos precisamente a ver que está a ser transportada uma pessoa naquela maca por parte dos bombeiros. Jorge, sei que se calhar será difícil dizê-lo, mas será um ferido ou mais uma vítima mortal? É difícil, mas diria eu, para estar a ser transportado para a unidade hospitalar, deve ser um ferido. Eu não sei se deve estar montado localmente um hospital de campanha para fazer triagem, e este resgate provavelmente será um ferido que irá para a unidade hospitalar. É o resgate que estava a ser feito ainda há bocado, quando nós estávamos a ver a subir o cesto para a parte superior. E nestas circunstâncias já explicou que há várias prioridades conforme as equipas que estão no terreno, nomeadamente a avaliação da ponte, também salvar as pessoas que ali ainda estejam. Quais é que são também as dificuldades destes operacionais? É muita, porque aquele tipo de escombro mistura betão com ferro com alguma dimensão e vai confinar o espaço e, portanto, os operacionais têm que criar passagens para chegar efetivamente até ao pé das vítimas e, independentemente disso, criar depois mecanismos para que a pessoa possa ser resgatada nas perfeitas condições. E ao mesmo tempo que isso acontece, pelo que eu tenho indicação, pelo menos estava a ser anunciado, existe já um hospital de campanha montado e esse hospital de campanha é para efetivamente fazer a triagem e fazer a orientação da evacuação, quem é que é evacuado com prioridade para o hospital e quem é que fica no local a ser assistido. E, portanto, todos esses procedimentos, e por isso é que há um serviço de proteção civil, que serve precisamente para isso, para coordenar todas as entidades que estão no terreno, cada um com as suas funções específicas em cada área específica. Eu relembro mais uma vez que Itália é uma zona sísmica e eles têm com alguma frequência, infelizmente, alguns sismos, e estamos lembrados o último sismo que foi devastador, e portanto têm planos de intervenção para sismos. Portanto é fácil agilizar um plano para esta situação, porque isto não é mais do que uma queda grande de uma infraestrutura, como se fosse um sismo
tivesse mandado abaixo Ou seja, como se fosse uma consequência de um sismo na prática. O Jorge há pouco falava na questão do hospital de campanha para fazer a triagem. É de relembrar que os hospitais desta zona de Génova estão em alerta máximo para receber os feridos da queda desta ponte. São 13 feridos, alguns deles em estado grave. Há uma divergência quanto ao número de mortos, isto porque a Proteção Civil avança 20 mortos, mas o Ministério dos Transportes fala em 22, mas como de resto é normal nestas circunstâncias haver esta discrepância e certamente o número será atualizado nos próximos minutos ou nas próximas horas. Há ainda registro de 10 pessoas desaparecidas quando esta ponte colapsou, ao que tudo indica devido a uma falha estrutural em Génova, em Itália. Também já está em estúdio Francisco Menin. Quais é que são as últimas informações sobre a queda desta ponte? Para as últimas informações estão a dar como certo 20 mortos confirmados, apesar de haver a tal discrepância de número de mortos que tu falavas há pouco, mas também me parece que com o número de desaparecidos, que neste momento são 10, não é muito relevante, digamos assim. É claro que é relevante porque é notícia, mas não é muito relevante perceber exatamente se neste momento estão 20 ou 22 vítimas mortais. Para já, as operações de socorro são as mais importantes. Lembro que a área do socorro é bastante extensa. Estamos a falar de uma área que, para já, porque caíram cerca de 200 metros de ponte, portanto é uma área muito grande e muito larga no que diz respeito aos esforços dos socorristas. Portanto, parte desta ponte caiu, e ainda bem, numa área desabitada, caiu até inclusivamente em cima de um rio. As poucas casas que foram afetadas são casas que estão contíguas a uma fábrica, uma fábrica, eu ainda não percebi exatamente de quê, mas é uma fábrica que está no local. Há uma informação de que houve até um pequeno fogo numa destas casas que causou a que uma pessoa, uma senhora de 64 anos, inalasse algum fumo e foi prontamente assistida por causa dessa inalação de fumo. Neste momento ainda há muito poucas informações para além dessas que já transmiti aqui. A outra informação que posso dizer é que cerca de 35 viaturas estariam em cima da ponte quando ela caiu. Além destas viaturas, e estou só a falar de viaturas ligeiras, outros 3 caminhões, 3 viaturas pesadas, 3 caminhões TIR também se despenharam desde uma altura perto de 90 metros até ao solo, e a maioria das vítimas, muito provavelmente ainda neste momento, é possível que ainda esteja encarcerada. As que eventualmente possam estar vivas. Há também relato de um cidadão checo que foi retirado dos escombros ainda com vida. Isto também, enfim, estamos numa altura de férias, é agosto, portanto também é natural que haja vítimas, não sei se mortais ou não mortais, que possam não ser só italianas, pelo menos. Ou seja, turistas que estarão eventualmente, a férias nesta isso altura. é possível. Lembramos que o meio do mês é amanhã, portanto, e estamos em agosto, é verão na Europa, portanto é muito possível que Génova tenha muitos turistas. Falavas há pouco na tal altura de 90 metros, que é a altura máxima desta ponte, mas já há também uma informação de que, segundo o secretário de Estado italiano das Infraestruturas, os carros que estavam na ponte na altura do colapso caíram de uma altura de 70 metros, embora esta infraestrutura tenha uma altura máxima de 90 metros. Jorge Mendes, como ouvíamos o Francisco explicar, houve um incêndio numa casa próxima desta ponte devido à queda da mesma. Qual é que é também o impacto da queda da estrutura naquilo que está à volta, além deste incêndio que o Francisco referiu? É grande. A vibração, efetivamente, da queda da estrutura pode provocar danos nas infraestruturas à volta. Ainda há bocado eu referia que as equipas de engenharia não só irão estar preocupados com o restante ponto que possa cair ou não, mas com todas as infraestruturas à volta, a própria fábrica e as edificações, de maneira que se veja se há ou não há consequências da queda da ponte nessas infraestruturas. Pelos vistos, há aqui um foco de incêndio que pode ter sido provocado por várias situações, um cabo elétrico, uma situação de gás, não faço a mínima ideia, mas já há aqui consequências indiretas da queda da ponte e, portanto, terá que se fazer uma verificação mais alargada. Daí o perímetro ser extremamente grande, não só de busca e salvamento, mas como também de prevenção. Obrigada, Jorge Mendes, também a Francisco Penin por esta atualização que iremos também continuar a fazer ao longo da